Os maiores escândalos religiosos de todos os tempos. Chegamos ao topo dos maiores escândalos religiosos de todos os tempos, tendo a religião como um meio utilizado para direcionar no mundo físico sob o pretexto de um mundo espiritual, para o significarmos, com a ideia de que a vida não se finda. Deste modo, vivemos sobre a égide da moral, regidos pela esfera do sagrado, que seria o oposto do profano. No mundo sacralizado, mais de 80% da população mundial escolheu viver influenciada, ainda que vagamente, por uma religião, e apesar de entre cada uma delas existirem pessoas e líderes idôneos, existe uma quantidade absurda de charlatanismo. Os princípios básicos das religiões são a bondade, a humildade, a compaixão, a solidariedade, o respeito, o não julgamento e o amor. Estes deveriam ser os exercícios mais praticados nos templos, igrejas, centros, mecas, sinagogas, casas de oração, terreiros, enfim. Mas o que mais vemos é uma repetição de cânticos decorados, julgamentos, fofocas, criatividade sem fim para extorquir fiéis, Semana da Arca, quarta-feiras da adoração, sábados dos milagres, quer receber e não quer dar? Mostre o tamanho do seu coração aqui, com a quantidade que Deus tocar no seu coração, amém? E por aí vai. Saudade dos tempos que o dízimo era somente para reformar a igreja e para dar a obras assistencialistas. Mas aí, neste quesito, os evangélicos são campeões. Mas eles assumem, e apesar de uns ou outros cegos, a grande maioria não passa pano para charlatão, não. Muitos, nem mesmo para seus próprios pastores quando eles exageram. Há que se fazer justiça. Agora, posso dizer, pois passei uma vida sendo católica. Na maioria das vezes, os católicos, por mais modernos que pareçam, preferem jogar as sujeiras todas da igreja por debaixo do tapete. Vamos sair do estelionato religioso e ir para questões mais sensíveis, como crimes de lavagem de dinheiro, narcisismo, crime contra a vida, psicopatia, Flor de Lis versus Padre Robson, por exemplo. Nós, da imprensa, podemos passar a vida falando de Flor de Lis. Agora, vocês acham que conseguiríamos o mesmo de Padre Robson? Não. O padre está em nossa 9ª posição, pois não tinha vazado o áudio do Fantástico contra ele ainda. Do contrário, ele estaria na 3ª posição. Este tipo de criminoso é um tipo que manda matar a sua família, manda torturar você. Flor de Lis é um anjo perto de Padre Robson. Sim, porque o áudio foi periciado. É ele mesmo. Não tem como negar. Não há o que negar. Ele desviou 3 bilhões e mandou matar o diretor de sua ONG com aquela naturalidade. Psicopata ou bandido mesmo? Não sei. Só sei que eu não vou ficar fazendo matéria sobre o Padre Robson, a não ser que vire status quo. Se é que vocês me entendem. Deixa pra Globo. Medo. Agora vamos avançar mais um pouco, ainda na Igreja Católica. Falamos dos abusos seculares às freiras, focando em especial ao caso das francesas. A matéria está na 4ª posição. Tudo com a sapiência do Vaticano, sempre. Primeiro fazem vista grossa, depois tentam combater. Enfim, lenga-lenga. Destroem vidas durante todo o sempre. Imagina contar para os outros. Imagine décadas atrás, séculos, maldição, vinda de lugares sagrados. Tá muito errado, tá tudo muito errado. Então, vamos para o maior de todos os cânceres existentes em um sistema religioso que se tem notícia na história da humanidade. E existe há séculos, há quase 2000 anos. Jesus disse: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. A pedofilia na Igreja Católica está em primeiro lugar nos maiores escândalos religiosos de todos os tempos. Durante séculos, crianças foram abusadas, violentadas quando submetidas a entidades católicas de padres. E até o dia de hoje, acreditem,
pouco se discute, se fala mais sobre o caso Flor de Lis do que sobre os mais de 70 padres afastados só em 2007 por abuso na Itália, um país que não é tão grande assim. Muitos idosos, pais de família, carregam esta dor no peito, ter tido a ingenuidade violada e não ter podido gritar, não ter tido a quem recorrer, pelos próprios genitores não apresentarem a menor disposição em se falar do assunto. Compreensível, uma vez que a própria sociedade não apresenta disposição. Pesado, né? Passa no jornal em um dia e no outro já era. Se passar por uma semana na TV, o Ibope vai dar traço negativo. A TV teria que demitir todos os funcionários. Enquanto isso, o câncer só se alastra. Ninguém quer falar sobre. Os católicos continuam naquele ritual. Chegam na igreja, a paz de Cristo, oremos, hosana, oremos, hosana, oremos, a hóstia, e nada acontece. A Igreja Católica ainda é a maior instituição religiosa do mundo, mas não tem mais o poder de antes. Francisco foi o último as na manga da instituição para tentar dialogar com o mundo de hoje. O protestantismo cresce e a tendência é o catolicismo perder cada vez mais força. Não precisava ser assim tão drástico, não é mesmo? Mas parafraseando mais uma vez o caso Flor de Lis, usando Lucas 12, e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Se você tem um tio, avô, pai, um conhecido que estudou em uma escola de padres, em um seminário, ele pode carregar uma grande dor dentro. Não vamos generalizar, mas a quantidade é realmente absurda, proporcional somente à vergonha. Em 2013, já no papado de Francisco, o Vaticano criou uma comissão especial para proteger os menores vítimas de abusos sexuais e combater os casos de pedofilia no clero. A Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos encomendou um estudo que constatou que 4% de todos os sacerdotes que tinham servido nos Estados Unidos de 1950 a 2002 enfrentaram algum tipo de acusação sexual. De acordo com este relatório, as ações comuns incluíam tocar adolescentes do sexo masculino por debaixo de suas roupas e a remoção de suas roupas, mas atos mais graves foram cometidos em muitos casos. Um estudo nacional de 2004, encomendado pela Conferência Americana de Bispos Católicos ao John Jay College of Criminal Justice, e que investigou 10.667 alegações contra 4.392 padres entre 1950 e 2002, revelou as seguintes percentagens de abuso: 6% sobre crianças até os 7 anos de idade, 16% de crianças de 8 a 10 anos, 51% com idades entre 11 e 14 anos e 27% de idades compreendidas entre 15 e 17 anos. O cardeal alemão Reinhard Marx, próximo do Papa Francisco, afirmou que durante décadas a Igreja ignorou os direitos das vítimas e protegeu membros do clero envolvidos em escândalos sexuais. Numa reunião de representantes de conferências episcopais convocada pelo Papa Francisco, admitiu ainda que a Igreja tinha destruído documentação que permitiria identificar abusadores. Face às crescentes denúncias e aos escândalos descobertos, o cardeal português José Saraiva Martins afirmou que é isso que acontece em qualquer família, não se lava a roupa suja em público, acrescentando que, na sua opinião, as denúncias vêm ocorrendo derivam de interesse financeiro e que são parte de um complô contra a Igreja. O jornalista Ferreira Fernandes comenta que a questão não é a casa da Igreja ter pedófilos, é um pecado que nenhuma família está livre. O problema é eles conhecidos não terem sido expulsos, contrariando o tom do cardeal Saraiva Martins. O Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, escreveu em março de 2010 uma carta pastoral condenando mais uma vez a pedofilia, que já era condenada pela doutrina católica. Nesta carta, o Papa Bento XVI, que foi acusado de encobrir vários casos de padres pedófilos,
expressou sua profunda vergonha pelos crimes de pedofilia cometidos pelos clérigos católicos, pediu desculpa às vítimas e disse ainda que os culpados devem responder diante de Deus e dos tribunais. O Papa ainda assinalou erros graves de julgamentos e falhas de liderança dentro da Igreja e pediu a continuação nos esforços para remediar os erros passados e prevenir situações idênticas através do direito canônico e da cooperação com as autoridades civis. O cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odílio Scherer, não negou as denúncias de pedofilia, mas criticou as tentativas de órgãos de imprensa de responsabilizar o Papa Bento XVI por todos os males da instituição em janeiro de 2014. O Vaticano anunciou a expulsão de 400 padres por denúncias de pedofilia, segundo Federico Lombardi, porta-voz da Santa Sé. Em 2012 foram por volta de 100, enquanto em 2011 foram cerca de 300. Em 2016 foi lançado o filme Spotlight, que mostra o trabalho de uma equipe de jornalistas investigativos do jornal The Boston Globe em casos de abuso sexual e pedofilia praticada por membros da Arquidiocese Católica de Boston. Em 2019 foi lançada na Netflix a série documental Examination of Conscience, que investiga casos de abusos em escolas católicas. Se você tem um tio, pai, avô, conhecido que estudou em escola de padres, em um seminário, ele pode carregar uma grande dor dentro. Não vamos generalizar, mas a quantidade é realmente absurda, proporcional somente à vergonha. Esta matéria não tem o objetivo de agredir, insultar ou atacar católicos, apesar de que, para quem quer, qualquer coisa é motivo, então é inútil explicar. Mas é sim um protesto, um puxão de orelha e uma manifestação de decepção para com a apatia e a falta de atitude, de protesto dos católicos, de quem um dia foi também debaixo de vossas vistas. Tenho um amigo que passou a vida inteira com esta dor dentro, dilacerante no peito. Ele queria ser padre, ele estudava para ser padre, quando foi abusado. Aí ele fez um escândalo e foi expulso. Perdeu a sua crença, infelizmente, ele culpou a Deus. Quem somos nós para julgá-lo? Se tornou um grande ator, mas a dor nunca cessou, nunca. Em todas as entrevistas que deu, ele contava sobre o ocorrido. Aliás, este canal aqui que vos fala, que vos comunica, deve muito a ele. E antes de morrer, ele deixou um bilhete dizendo: cuidem das nossas crianças.